Salve, professores com a paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal. Dessa vez é a lição número 5, que tem por título Os Primeiros Irmãos. E aí vocês sabem quem são os primeiros irmãos, vocês também sabem que essa história não tem um final muito feliz, mas a gente precisa contar ela para as crianças, eles precisam saber o que aconteceu e entender. No espaço para os alvos, tem assim, que a criança perceba que a inveja é um sentimento ruim e procure fazer coisas que deixam o Senhor feliz. Nosso texto bíblico está em Gênesis, é o capítulo 4 inteiro. E como sempre, eu digo para vocês lerem. Então, por favor, peguem sua Bíblia, abram em Gênesis 4, leiam tudo, depois peguem sua lição, leiam e depois, se possível, venham assistir aqui o vídeo para poder pegar mais ideias. Porque geralmente, quando a gente começa já lendo a Bíblia, a gente já começa a ter algumas ideias. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí, quando a gente já assiste o vídeo, já pega outras ideias e esse vídeo aqui ajuda bastante vocês. Abel e Caim eram os filhos de Adão e Eva. Ambos sabiam qual a vontade de Deus, mas apenas Abel obedecia a Deus a todo custo. A exemplo de Abel, devemos buscar conhecer a vontade de Deus, obedecê-lo e confiar nele para nos ajudar a fazer o que é certo. E aí o que me chama a atenção é que Abel, ele fez o que era certo, ele não fez para que alguém visse, ele não fez para chamar a atenção de ninguém, ele fez simplesmente porque era certo. E aí ele fala aqui que ele fez a todo custo. Então, que a gente venha fazer o bem, fazer a vontade do Senhor a todo custo. Porque hoje fazer a vontade do Senhor é algo muito difícil. A gente não pode falar o que é certo, muitas vezes na frente dos outros. A gente só de se posicionar como cristão, às vezes é polêmico. Alguém vai falar alguma coisa. Então, que a gente venha ser luz, que a gente venha a fazer realmente a vontade do Senhor, que a gente venha, que nós venhamos nos posicionar em meio a essa geração que já está tão corrompida e ensinar esses pequenos, porque eles precisam de alguém para guiar eles. E muitas vezes eles não têm um pai e uma mãe crente, então eles vão falar muito da tia da EBD, a tia da escolinha dominical. Então que a gente possa ser essa pessoa que vai guiar eles, que vai ajudar eles no caminho, tá bom? E aí, espaço de convivência. Ensaie um corinho novo para ensinar as crianças. Eu marquei aqui, principalmente para mim, porque eu tenho dificuldade com ovo. E aí, ensaiar um corinho novo é legal, é interessante, e aí eu deixei aqui para vocês, tá bom? E aí, eu marquei aqui uma coisinha para poder comentar algo com vocês. Aí tá aqui marcado. Ele sempre gosta de novidade. Um louvor que seja curto, tenha bastante gestinho e seja fácil para reproduzir. Aí eu vou deixar aqui para vocês o exemplo da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 1 ano e 4 meses. E aí, eu estive lá agora na casa dela e aí eu falava com ela assim, toda vez que eu parava, eu falava com ela: Alice, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalala. A gente ficou lá 5 dias só. E aí, quando ela me via, ela já fazia assim, para eu poder fazer, que eu aprendi de cor, e na hora do tralalá, ela fazia também. Então, eles aprendem. Era apenas um bebê, tem 1 aninho e 3 meses, e em 5 dias ela aprendeu esse corinho. Então, o que é que a gente não pode fazer com a nossa salinha maternal, que já são maiorzinhos, né? 3 e 4 anos. Então, não desistam, peguem um hino aí legal, que tenha gestos, porque eles vão aprender. Se eles não sabem falar, mas os gestos eles imitam. E aí, muito importante, marquei também, receba as crianças com alegria. Porque se a gente não tiver alegre, como é que a gente vai deixar eles felizes? Como é que eles vão querer voltar? Se aquela for uma aula chata, não tiver nada de legal, eles não vão querer voltar. Então, que a gente esteja sempre alegre, que seja animado, que a gente consiga trazer algo diferente para que eles fiquem curiosos e queiram estar novamente na nossa salinha na semana que vem. E aí, o louvor sugerido, eu não tinha nenhum que combinasse com o tema, né? No caso, que falasse sobre Caim e Abel. Eu não tinha pensado em nenhum. Só que essa lição eu já tinha preparado, a gente já tem essas lições gravadas de 2022. Então, se vocês quiserem procurar outras sugestões também, vocês podem procurar lição maternal aqui no site mesmo do IADALP. Bota lá no lupinha, lição maternal
5, e aí vai aparecer. Aí primeiro trimestre, talvez. E aí vai ter outra pessoa falando sobre essa lição. E aí, quando eu preparei essa lição, há muito tempo atrás, eu tinha dito, eu não tenho nenhum louvor para sugerir. Mas aí eu tinha uma pequena, e a minha filha disse, mamãe, pecado, pecadinho, pecadão. Então, tá aqui anotado, eu nem lembrava disso. Então, para vocês, uma sugestão, pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Porque foi um pecado o que aconteceu aqui, então que eles aprendam. E aí, Caim foi acometido por um ciúme doentio, que levou ao pecado. Se ele tivesse expulsado esse sentimento, o pecado não entraria em sua vida. Nós vamos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Então, a gente sabe que a gente tem ciúme, a gente às vezes tem raiva, a gente passa por situações na igreja que não nos deixam felizes, tem pessoas que não nos entendem, e aí, se a gente ficar cultivando isso, a gente não vai fazer como Caim. Mas o pecado vai estar lá e não vai nos ajudar. Então, que a gente possa pedir ajuda ao Espírito Santo, perdoar, porque só assim a gente vai vencer. E a gente chegou agora no espaço da Bíblia. Esse aqui é o nosso texto áureo de hoje. E aí, quem ama seu irmão vive na luz. 1 João 2:10. Eu fiz questão de fazer bem parecido com o da lição. E como vocês sabem, eu deixo sempre o PDF. Esse aqui está no PDF para vocês. Então, se vocês quiserem, igualzinho, tá aqui. Se não quiser fazer, tia, eu tô sem impressora. Dá para vocês verem aqui grandão como é. E reproduzir, comprar uma cartolina, tentar desenhar. Não é difícil dessa vez, só precisa ter uma letra bonitinha. Então, aí a explicação do versículo. Diga às crianças, quem ama seu irmão, não bate, não empurra, não briga. E aí tem umas perguntinhas. Quem ama seu irmão vive... Quem não ama seu irmão vive na luz, porque aqui, quem ama seu irmão vive na luz. Então, eu vou fazer as perguntinhas para eles poderem responder. Quem ama seu irmão vive no escuro? E aí, quem ama seu irmão vive na luz, para poder eles fixarem o versículo. Tá bom? Então, é isso. Agora, a gente já chegou no espaço da história. Então, eu vou pegar aqui os visuais da CPAD, para mostrar para vocês os visuais dessa história. Aí aqui tem Eva com seu filho, Caim. E depois eles cresceram mais um pouco, brincaram e tal. Você deve ter um irmãozinho, você brinca com seu irmãozinho, como é? A gente sempre vai perguntar para eles como é. E aí na próxima são eles levando os sacrifícios deles para Deus. E aí por causa do ciúme, por causa da inveja, Caim matou Abel. E aí... Você vai dizer assim, tia Val, eu não tenho os visuais da CPAD, eu não tenho dinheiro, não consegui comprar. Olha, eu deixei no PDF para vocês essa ideia aqui. Vocês só vão precisar de 2 envelopes. E aí eu escolhi envelopes de cores diferentes. Eu deixei o Caim e o Abel lá no PDF, só recortei eles e colei aqui. E aí as figuras que estão aqui dentro também estão no PDF. Aí você vai dizer, olha, Adão e Eva teve 2 filhos, teve Caim e Abel. Um era mais velho do que o outro. E aí eles cresceram. Ah, esse daqui, vocês acham que ele fazia o quê, crianças? Vamos ver o que ele fazia? Ele cuidava das frutas e verduras. Ele era agricultor, que legal. E o outro, gente, o que ele fazia? Se você quiser perguntar, né? Eles vão poder dizer o que eles faziam. Mas aí você vai mostrar. Ah, ele era pastor, ele cuidava de ovelhas. Que bênção. E aí você fala que chegou o dia de adorar o Senhor. Eles foram lá entregar o sacrifício. E aí, Caim levou o sacrifício dele de verduras. Tal. E Abel, ele entregou o melhor que ele tinha. A melhor ovelha, mais fofinha, mais branquinha. E levou para Deus. E aí Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim. E Caim ficou com raiva. E porque ele ficou com raiva, ele brigou com o irmão dele e o irmão dele acabou morrendo. Já imaginou? E aí você vai contar essa história para os seus meninos. E aí da mesma forma que eu contei aqui agora, ou até... Se você quiser ler na lição, não lê na lição no dia da sua aula, mas lê porque na nossa lição ela tá falando de um jeito aqui que eles entendem, que nossas crianças entendem. Então, se você quiser contar do jeitinho que tá aqui, mas decora.
E aí, a minha outra opção foi esses bonequinhos aqui, que eu fiz eles. E aí, eu trouxe eles. Eles são de rolinho de papel higiênico. Aqui. E aí, um vai cuidar das frutas e verduras. E o outro vai cuidar da ovelha. Mas você conta do mesmo jeito. Eram 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Você mostra quem é Caim e quem é Abel. E aí, se você quiser fazer diferente ainda, eu ainda trouxe mais uma opção, que são esses bonequinhos aqui. Eu fiz os bonequinhos parecidos com o da lição. Ele a gente coloca aqui. E aí você vai contar. Ah, esse aqui é Caim, o irmão dele é Abel. Vai colocar na sua mão e vai contar a mesma história. Esse aqui é agricultor, a mesma coisa. E aí, então, eles aqui, essas ideias para vocês. Mas o que eu acho importante, que eu não falei para vocês, eu trouxe aqui, acho importante a gente falar sobre o plano da salvação nessa lição. Porque a gente vai falar sobre que um irmão matou o outro. É uma situação bem chata, bem pesada. E as crianças ficam comovidas. Então, é bom a gente entrar com o plano da salvação. Olha, Deus, ele preparou um lindo plano pra gente poder morar no céu. Adão e Eva moravam no jardim, um lugar perfeito. Mas eles pecaram, não pecaram? E aí ficaram com o coração preto, coração escuro. E a mesma coisa foi Caim. Caim ficou com inveja, ficou com ciúme. E aí, olha, o coração dele ficou preto. E ele resolveu matar o irmão dele. Mas se ele se arrependesse? Você sabia que para todo pecado tem uma solução? Jesus perdoa todo pecado. E aí o coração dele ia ficar limpinho. Eu acho que a lição de hoje encaixa muito bem com o plano da salvação. Aí se você acha que não precisa, não tem problema. Mas aí eu trouxe como sugestão para vocês, que eu acho que fica bem interessante para eles poderem entender. E aí, para a gente finalizar, que eu tenho pouquíssimo tempo, meu tempo já está acabando, nós temos o Espaço das Artes. Aí ele faz assim, pra gente fazer um círculo com as crianças e colocar uma música pra brincar de batata quente. Quando a música parar com quem tiver batata quente, aí você vai fazer uma pergunta. E aí, a minha sugestão pra batata quente vai ser bexiga. Você deve ter na sua casa, provavelmente. E aí você vai pegar a bexiga e vai passar de mãozinha em mãozinha. Você pode até colocar já a pergunta aqui dentro da bexiga. Eles têm medo de estourar, mas aí você ajuda, aí você abre e você lê a pergunta. Se não, só passa mesmo de um para outro. Quando parar a música, faz a pergunta. Quem foi de qual os irmãos do Papai do Céu recebeu a oferta? Abel, muito bem, estava prestando atenção. Pronto. Nós terminamos a nossa lição de hoje. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe um comentário, tá bom? Curte também o vídeo para ajudar. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Semana que vem a aula é comigo também. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001
86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.